Oi, gente, tudo bom? Vocês estão lembrados de mim? Eu sou aquele cara do canal aqui que fica de vez em quando fazendo alguns vídeos meu xarope, né? Então, hoje eu tô de volta para fazer um vídeo meu xarope, né? Mas dessa vez eu pensei em fazer algumas coisas diferentes, inclusive o tema não é um tema dentro do roteiro que eu já havia elaborado, de temas para tratar, porque eu vi que essa semana, desde a outra semana que passou, né, rolou muita coisa, não só assim na minha vida, mas no país, no mundo, né? E algumas coisas começaram a me cutucar. Então eu achei que de repente seria legal eu mudar um pouquinho o tema e falar alguma coisa que eu acho que é mais relevante para esse momento do que de repente eu seguir um roteiro já pré-estabelecido. E assim, a primeira coisa que eu gostaria de dividir com vocês é que eu tenho um projeto, né, que aliás quem, né, dos meus da minha meia dúzia de seguidores aqui já pôde ver eu mencionando. Eu tenho um projeto que é infantil, que é de educação, de quadrinhos, né, que são os Quanticons, que inclusive eu preciso voltar a fazer a campanha pela, né, pública, né, de financiamento, né, que tem no Apoia-se, né, que é dos Quanticons, que inclusive de hoje para até amanhã eu preciso arrumar alguma coisa lá na página, que eu andei mudando alguns detalhes lá, né? Que é assim, eu sempre, já há muito tempo mesmo, eu venho sempre procurando aprender, estudar e desenvolver esse projeto. A maior parte das coisas que eu estudei ao longo desses últimos anos foi pensando em desenvolver esse projeto. Inclusive, a minha graduação de pedagogia, o objetivo maior dela foi me capacitar para eu, principalmente, utilizar o conhecimento, né, dessa graduação para esse projeto. E esse ano, esse projeto eu havia me inscrevido no ICL Tank, né, que é uma proposta do grupo lá do Eduardo Moreira, do ICL, que é para fazer como se fosse um upgrade, né, para projetos, de repente, de iniciativas de pessoas com viés um pouco mais de esquerda, um pouco mais progressista, para de repente conseguir recursos, conseguir orientações, enfim, viabilizar de repente projetos sem de repente você necessitar ter uma formatação daquela extremamente capitalista, selvagem e tudo mais. E aí então eu resolvi concorrer e eles aceitaram, né? E tanto é que tem agora, né, dentro do site do Celetank, tem ali a página dos Quanticons, né? Eu vou colocar aqui para vocês na descrição o link para vocês entrarem lá. Por favor, votem, deem uma olhada no projeto. Cara, é um projeto assim que é muito importante para mim, porque é um projeto que eu venho desenvolvendo, estudando há muitos anos, porque a ideia era de fazer uma coisa que, na verdade, eu nunca vi ninguém fazer, e que eu vi que muitas das pessoas tinham muito receio em fazer, justamente por ser uma coisa completamente diferente, né? E aí as pessoas precisavam de repente ver, né? Sabe, que alguém mostrasse como é que faz. E por ser uma proposta de certa forma um tanto quanto arrojada, eu precisei correr atrás, né, para eu saber como é que faz todas as coisas, pelo menos o máximo possível de coisas para você cercar, né, de conhecimento e de capacitação para poder mostrar para as pessoas, olha, que é possível e como é possível fazer, né? Então eu gostaria de repente que vocês pudessem dar uma olhada, né, ali e concorrer de repente ali, sabe, com um votinho de vocês, né? Porque é a minha oportunidade de repente de poder colocar isso para frente. É, Nesse momento não estão aparecendo. Opa, deixa eu pegar a frajola aqui. Pô, nesse momento não estão aparecendo os editais de cultura que, pelo menos no estado de São Paulo, ou para o estado de São Paulo, que se encaixam, de repente, dentro desse projeto, que é um projeto de fazer história em quadrinho, é uma revista de história em quadrinho, que precisa ser produzida. Né? Porque, assim, até tem bastante gente interessada, mas as pessoas estão interessadas em, de repente, sei lá, editar, imprimir ou comprar,
mas eu preciso produzir, porque leva tempo, bastante tempo. E, assim, bastante tempo de trabalho real, trabalho de quem trabalha, né? De gente que acorda de manhã, começa a trabalhar, fica o dia inteiro trabalhando e fica assim por semanas, meses, e precisa ter uma fonte de renda para fazer isso. Porque eu não posso me dar o luxo de repente sentar logo de manhã, começar a trabalhar, produzir e com conta para pagar, com comida para botar na mesa, sabe, com um imposto, com um monte de coisa para fazer. Então, assim, eu preciso ter alguma forma de me financiar e de viabilizar principalmente essa parte de produção. E os editais, na verdade, nesse momento estão parados. Né? O mais comum seria o PROAC, parece que vai entrar, vai ser liberado ali no meio do ano, sabe-se para quando, né? De repente, esse edital virá a ser projeto mesmo aprovado, né? E assim, edital não é que você vai entrar e você já vai levar, você vai concorrer. Aqui na cidade de Bauru, a Lei Paulo Gustavo está em cima do telhado até agora. Não sei se vai morrer ou se vai sobreviver. E se sobreviver, eu acho que vai sobreviver com vários problemas, né? Porque já estamos chegando no meio do ano e esse é um projeto que eu tinha planejado que eu ia levar um ano inteiro para fazer. E até onde eu sei, vai ser meio difícil eu fazer em um ano, porque eu não tenho um ano para fazer agora, porque metade do ano já foi. Porque não é um projeto pequeno, não é uma ideia pequena, não é uma coisa que eu quero fazer agora, daqui a 2, 3 meses acabou. É um projeto real, é algo para se existir. E assim, tirando isso, né? Então, o que eu gostaria de repente que vocês possam me ajudar entrando no link ali, votando e tudo mais. E até se vocês puderem, de repente, né, divulgar, porra, ficaria imensamente agradecido, né? Minha meia dúzia de seguidores aqui que vê meus vídeos seria ótimo. Nem meia dúzia é melhor que zero, né, gente? Então, assim, legal. Mas assim, o tema mesmo desse vídeo justamente tem a ver com o fato de que cansa muito a gente ter que nadar contra a corrente quando certas coisas acontecem e demonstram que a visão do senso comum ele é completamente errado. Não diria nem enviesado, é errado mesmo. Porque a gente teve de lá para cá uma tragédia no Rio Grande do Sul. A gente teve ali um problema gigantesco de enchente que poderia ter sido evitado por inúmeros motivos. Muitas das regulamentações ambientais pudessem ter sido respeitadas, mantidas, e muita coisa tivesse sido feita. Né? Só para vocês terem uma ideia, a cidade de Porto Alegre tem um sistema de bombeamento de água para evitar alagamento, que não ligou, não estava ligado no momento em que aconteceu todas as chuvas, porque não recebia manutenção, por exemplo, não estava funcionando. E, e dane-se a população. O poder público que ali governa não deu a mínima para as pessoas morreram, as pessoas perderam as casas, as pessoas perderam a sua vida, perderam tudo que tinham. Muitas delas vai ter que morar em outro lugar, perdeu a casa, perdeu tudo. E assim, o grau de gravidade é tão grande que afetou 80% da população do estado. 80% da população do estado. A maior parte das cidades do estado do Rio Grande do Sul foram afetadas. Essa é uma calamidade absurda e tem um motivo. A desregulamentação das leis e normas ambientais, elas têm um motivo: permitir que a iniciativa privada, os mega empresários que já estão ricos, podres de ricos, fiquem mais ricos ainda e ganhem mais dinheiro, com muito mais facilidade, destruindo a natureza. Por quê? A gente chegou no momento em que a evolução, o grande ganho, só dá para avançar através da destruição, destruindo o pouco que resta. E o pouco, assim, uma parte é o meio ambiente, uma parte é floresta, uma parte é a reserva, mas uma grande parte é direitos dos cidadãos, serviços públicos, cidadania, direito à vida, direito a uma existência digna. Há anos, todas essas coisas estão sendo retiradas das pessoas. Direito trabalhista, saúde pública, previdência, tudo isso está sendo retirado de cada um de nós.
Eu entendo que para a maior parte das pessoas pode não fazer nenhum sentido ou não ter nenhuma ligação, entendimento das pessoas, com necessidade de empresas terem lucro cada vez maior e uma tragédia ambiental, ou as perdas de direitos, o golpe que a gente recebeu em 2016. Eu sei, porque a maior parte das pessoas elas vivem sendo bombardeadas por determinadas formas de informação que transmite para elas uma sensação de que o mundo ele é de uma determinada forma e que essa forma, infelizmente, não corresponde exatamente com a realidade. O nome disso é ideologia. As pessoas enxergam o mundo e idealizam o mundo. Quando, lá em 2013, 2014, 2015, as pessoas diziam que a Dilma, isso é um exemplo, tá? A Dilma, no governo dela, estava fazendo uma gestão péssima, porque a economia estava uma bosta e o pessoal estava na miséria, estava todo mundo desempregado, estava todo mundo, população passando dificuldade, miséria desgraçada. Muita, mas muita gente realmente acreditou que isso era a realidade. Só que essa não era a realidade. As pessoas estavam empregadas, com seus direitos garantidos, a economia crescendo de vento em popa, e olha que a oposição fez, e o mercado fez também. Mercado financeiro, as empresas, os empresários fizeram de tudo para derrubar a economia. E aí o que aconteceu? Quando rolou o impeachment da Dilma, a economia afundou, porque não tinha mais nada que segurasse. E aí veio reforma política, reforma da Previdência, reforma trabalhista, um monte de reforma, né? Porque na verdade não é reforma, foi uma demolição isso daí, e não reforma. Mas a gente sempre coloca uma palavrinha mais suave, que é para ninguém se incomodar com aquilo. E aí, o que aconteceu foi tudo aquilo que a gente já viu. Aí, a questão é que essas coisas, infelizmente, estão interligadas. Mesmo a gente não percebendo o que uma coisa tem a ver com a outra. A gente está vivendo uma realidade em que as empresas, os empresários, os investidores, o mercado financeiro, eles mandam no mundo, eles mandam em todas as coisas. Eles decidem o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer, como nós devemos viver e como nós não devemos viver. Infelizmente, essa é a ditadura que a gente vive, realmente. Porque qualquer um de nós, homem, mulher, hétero, cis, bi, homossexual, seja lá o que for, não binário, branco, preto, indígena, asiático, qualquer um de nós somos coagidos e obrigados a viver, fazer, pensar, trabalhar e termos o nosso dia a dia, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, pautado por essas pessoas. A profissão que você tem, a música que você ouve, os filmes e séries que você assiste, se são filmes ou se são séries, tudo é ditado pelo mercado. A roupa que você veste. E, na verdade, a maior parte das pessoas não pensa nisso. Na verdade, a maior parte das pessoas não questiona. Por quê? Porque isso está sendo oferecido. E a pessoa não consegue imaginar um mundo diferente disso. A calça é a calça que tem. Se não é uma calça, é um short, é uma bermuda, mas é aquilo que tem. A camiseta ou a camisa é aquela que tem. Se você quiser fazer uma coisa diferente daquilo que tem, você não vai fazer. Você vai ligar a televisão? É o programa de televisão que tem. O filme é o filme que tem. Do jeito que é que eles fazem. E ninguém vai fazer nada diferente. Tudo segue a mesma fórmula, a mesma fórmula, a mesma fórmula. A fórmula de sucesso. A música é a música que tem. Não existe outro tipo de música. Não existe outro tipo de game. Não existe outro tipo de nada. Nada é diferente. E nada que é diferente vai para frente. E tudo que é igual torna a nossa vida, curiosamente, um inferno. Você se vê hoje em dia obrigado a trabalhar feito louco, não tem tempo para descanso. Quando você está cansado e não aguenta mais fazer um monte de coisa, você fica com culpa porque é para você estar produzindo, porque se você não produz, você é um inútil, você é uma pessoa que não tem valor nenhum, você está sendo vagabundo. Para muita gente, até estudar é vagabundagem. Até estudar é vagabundagem. Você não consegue dormir. Quando dorme, não dorme muito e não dorme bem. Tem o sono picado o tempo todo. Vive preocupado. Você não sabe se o dinheiro vai dar para as contas. Para as contas, aparece uma oportunidade profissional,
Você já sabe que essa oportunidade, a grana não vai ser suficiente para você. Você já sabe. Você tem que escolher aonde é que você vai perder. Ou se você ganhar bem, você vai ter que viver uma vida, ou melhor, você vai ter que abrir mão da sua vida. Isso quando você não ganha mal e é obrigado a abrir mão da sua vida. Você não tem mais amigos, você não tem mais relacionamentos. Os relacionamentos, seja de amizade ou seja de intimidade, são passageiros. E não são só assim passageiros porque as pessoas querem que seja passageiro. Porque não existem condições materiais para um relacionamento ser duradouro. As pessoas não sabem se amanhã elas vão estar morando no mesmo lugar, se elas vão estar trabalhando no mesmo lugar, se elas vão ter condições de pagar todas as contas. As pessoas não fazem planos, porque uma coisa você tem certo, é de que nada é certo, nada vai para frente, tudo é difícil. E o fanatismo, absurdo. Nossa, como tem gente fanática na religião, então a religião faz todo mundo virar fanático. As pessoas são fanáticas e as pessoas fazem propaganda de graça. Da mesma forma como eu, você, um monte de gente faz propaganda de graça da marca de tênis, do refrigerante, da marca do teu carro, do teu computador. Faz propaganda de graça. A camiseta lá que tem um logotipo gigantesco estampado aqui, né? Que você pagou uma grana absurda por aquela camiseta, tá lá. Você está fazendo propaganda de graça. Aliás, de graça não, você paga uma grana absurda. Então o que acontece é que está tudo virado no avesso. E tudo que é virado no avesso sempre no sentido de aumentar o lucro de empresas, de grandes empresas e corporações, e de diminuir tudo para todo o resto. Já que você vai fazer a propaganda daquela marca legal de camiseta, por que ela não te paga para você fazer propaganda? Ao invés de você pagar para você fazer propaganda e você nem percebe. E aí, você vai na rede social, você faz propaganda de um monte de coisa, né? Até um tempo atrás tinha aquele negócio dos recebidos. Olha o que eu recebido, uma empresa tal me deu. Hoje em dia, meu, você não precisa receber nada. Você vai na loja e compra com o teu dinheiro. E aí você vai lá, liga essa porcaria dessa webcam e mostra lá, olha lá o celular novo, tirei da caixa, olha aqui, ó, a capinha, não sei o quê. Meu, você está fazendo propaganda de graça, ninguém te pagou, ninguém nem te deu nada. Você gastou a sua grana, você está fazendo propaganda. Ah, porque assim vai dar engajamento. Você é burro! Meu Deus do céu, gente, o que está acontecendo? Nós estamos invertendo um monte de coisa. E é isso que eu não aguento. Porque tudo isso está fazendo com que a gente seja escravo de corporações. Escravo. Qual é a liberdade? Ou o carinha vem lá falar que o Xandão tá tirando minha liberdade. Liberdade de quê, meu? De você escolher 20 sabor diferente de iogurte? E você não toma nenhum iogurte, cara. Você não tem grana para comprar iogurte nenhum. Para que você vai querer 20, 30 sabor de iogurte? Para que você vai querer ter um monte de modelo de carro se você não consegue nem pegar busão? E ninguém percebe. E aí, para piorar a situação, a gente sabe que existem grupos que são pagos, são apoiados para defender todas essas barbaridades que estão destruindo o planeta. Porque numa ponta está barbarizando a vida da gente, está destruindo a nossa vida. Na outra ponta está destruindo a vida do planeta. Aquecimento global não é uma bobagem. Não é uma coisa, ai, não tem o que fazer. Não, é provocado pelo modelo de produção do sistema que a gente vive, do capitalismo, que se produz para um cacete. O que se produz é muito mais do que a gente precisa comprar. E a gente compra. Ah, mas a gente não tem comida. Produz comida para todo mundo. Produz comida para todo mundo. O que se produz de comida daria para alimentar a humanidade inteira e ainda sobrava. Mas essa comida não chega para todo mundo. A roupa não chega para todo mundo.
A casa não chega para todo mundo. O carro não chega para todo mundo. O computador, o celular não chega para todo mundo. Tem gente que tem 2, 3. Cada um dessas coisas. Tem gente que tem 2, 3. E tem gente que não tem nada. E muita gente não tem nada. Eu lembro de um tempo atrás que tinha um cara ali, um artista, ilustrador aí, que o cara tinha 8 motos Harley Davidson. Para quantas bundas? Quantas bundas ele tem? Ele tem 8 bundas para sentar em 8 Harley Davidson? Não tem. E isso, porra, meu, era maravilhoso, cara. Olha só que status. Que status de quê? O cara está contribuindo para uma mentalidade idiota. Porque o cara tendo 8 motos, cara pra cacete, o cara tem que fazer manutenção dessas 8 motos, tem que ter espaço para guardar essas 8 motos. O cara tem que andar com essas 8 motos. A questão é que todo esse grau de distorção de coisas, de destruição de possibilidades de você ter vivências e de você ter um estilo de vida realmente desligado de demandas artificiais e de padrões que são justamente oferecidos por grandes corporações, por gente que a gente não conhece, a gente nem sabe quem são as pessoas. Porque por trás de uma grande corporação, por trás de um grande negócio, uma empresa, tem gente, alguém está mandando. Existem diretores, existem investidores, existem empresários, existem os donos que decidem e que estão muito bem protegidos e que ninguém sabe onde mora e que tem muito dinheiro e tem muito poder. E essas pessoas estão decidindo como nós iremos aprender as coisas, como nós iremos nos desenvolver, como nós iremos nos divertir, como nós iremos ganhar dinheiro ou não, fazendo o quê? Qual vai ser a saúde que a gente vai ter? A gente vai ter muita saúde, pouca saúde, nenhuma saúde? Quem vai ter saúde, quem não vai ter? Quem vai ter educação e quem não vai ter? Quem vai ter cultura, quem vai ter lazer, quem vai ter esporte? Como é que vai ser? E existem grupos dentro da sociedade, dos meios de comunicação, das empresas, das escolas, seja no nível que for, dos partidos políticos, que são como se fossem puxadinhos deles, sucursais desses grandes donos do capital e que têm por função ficar dia e noite martelando na cabeça das pessoas como elas devem viver, como deve ser o mundo, como deve ser a educação, como deve ser a saúde, como deve ser a escola, como deve ser a sociedade, como deve ser a vida urbana, como deve ser a vida rural. Gente, a gente está normalizando a palavra agronegócio. Vocês fazem ideia do quanto isso é absurdo? Tudo é negócio, tudo é mercadoria. Estamos privatizando a água. Água é uma coisa que sem ela não há vida. E privatizar a água significa fazer com que quem não tem dinheiro, mais cedo ou mais tarde, será privado do direito a viver. Nós somos 70% de água. O planeta é 70% de água. Se você não tem dinheiro para comprar a água de qualidade, água pura, você vai beber esgoto. Você vai beber água suja. Se você não tiver dinheiro para respirar o ar puro, você vai respirar ar poluído. Se você não tiver dinheiro para pagar por uma terra produtiva, uma terra fértil, você vai ter que plantar numa terra que foi aterro sanitário. Se você não tiver dinheiro para pagar para ter saúde, você vai morrer. Ou, pelo menos, você vai viver a sua existência inteira sempre doente. Apenas porque esses modelos de você ter água privatizada, educação privatizada, saúde privatizada, segurança privatizada, transporte, saneamento básico, enfim, dá lucro para a empresa. Porque você poderia ter educação, saúde, lazer, esporte, cultura, arte, natureza, bem-estar social, gratuito, que é possível, de qualidade e gratuito. Mas se for de qualidade e gratuito, ninguém lucra com isso. Nós estamos destruindo a possibilidade de você ter uma vida minimamente decente, porque tem gente que quer aumentar o lucro. Porque as empresas
A iniciativa privada, os empresários, os investidores, já chegaram nos seus limites daquilo que pode dar lucro. Não tem mais onde dar lucro. Não tem mais muito concorrente para você derrubar. Não existem novos mercados. Não existem novos públicos consumidores. Acabou, já globalizou faz tempo. Só que a doutrina que a gente vive, ela prega que o lucro tem que ampliar cada vez mais incessantemente. E por isso que o lucro cresce agora para dentro, tirando o direito de trabalhador, tirando serviços essenciais, tirando políticas públicas. Por quê? Ele precisa ter o que abocanhar. Então vai abocanhar no teu salário, na tua água, no teu ar que respira, na tua saúde, na tua educação. E para isso funcionar, se houver qualquer uma dessas coisas públicas, o que for público tem que ser muito ruim, que é para você não ter escolha. Então o hospital público tem que ser muito ruim para você se sujeitar a pagar os olhos da cara por um plano de saúde, por um hospital particular. A educação pública tem que ser um lixo para você se sujeitar a pagar por uma escola particular. E hoje em dia, então, no ensino, você tem o IAD. O IAD é uma fonte de renda muito maior. Sabe por quê? Porque escola física você tem que pagar. Você tem que pagar a reforma da escola, você tem que pagar a construção do prédio, você tem que pagar manutenção, água, luz, tem que pagar a internet, tem que pagar os funcionários, tem que pagar faxineiro, você tem que pagar imposto predial, tem que pagar um monte de coisa. O EAD não, você não paga porcaria nenhuma, no máximo um plano ali de hospedagem de site, de plataforma, acabou. E outra, o professor deu uma aula, gravou aquela aula, manda embora o professor, vai ficar 10 anos usando a mesma aula que o professor deu. E não é aquela coisa de 30 alunos por sala, não. Cada professor dá aula para 30, 40 alunos por vez. Não, é uma aula. Vai para 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 100.000 alunos por vez. Se aquela aula que for gravada ficar 10 anos, você imagina o lucro que não tem. Cara, lucro é quando o dinheiro entra e não sai. Então, tudo que está sendo feito é para dinheiro entrar o máximo possível e sair mínimo. Se possível, não sair nada. E aí, meu filho, já que os donos do capital, dos caras que são os grandes milionários, bilionários, eles que dizem, que ditam o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, vem cá. Menino. Você acha que em algum momento eles vão querer voltar, vão querer retornar para um modelo em que você aumenta demais o gasto e diminui o seu lucro, a sua margem de lucro? Porque já foi a época também em que se optava pelo aumento da produtividade daquilo que você faz. Não dá mais. Você já trabalha para um cacete. E aí, até mesmo a natureza está indo para o beleléu, porque é preciso destruir a natureza. Poxa vida! Um cara, um fazendeiro, no Pantanal destruiu uma área equivalente à cidade de Campinas, que não é uma cidade pequena. A área do Pantanal, do tamanho da cidade de Campinas, foi destruída para se fazer pasto, pagado, comer mato. Eles usaram uma arma química, uma arma que era usada na Guerra do Vietnã, chama-se agente laranja, um negócio que torra tudo que está embaixo. E não é para torrar só mato, seja lá o que for que tiver vivo embaixo. Uma área igual à cidade de Campinas foi torrada por um fazendeiro. Toda essa área mantinha um equilíbrio ambiental muito maior. E agora não mantém mais equilíbrio de porcaria nenhuma. Está tudo desequilibrado. Vocês já ouviram falar de uma coisa chamada rios voadores? Não? Então, era um estudo muito importante. Eu lembro que eu fiz um trabalho, uma animação, falando dos rios voadores. Era um pesquisador francês, se não me engano. Ou belga, não sei, enfim. Que ele mostrava que a evaporação da água que ficava na copa das árvores da selva amazônica,
ela era empurrada pelo vento até você chegar na encosta da Cordilheira dos Andes. Só que ela não passa a Cordilheira dos Andes. Então ela não atravessa a Cordilheira dos Andes, toda essa umidade ela não vai até o mar, até o Oceano Pacífico. O Cordilheira dos Andes ela é uma linha, uma muralha gigantesca. E aí, quando essa umidade, todas essas nuvens, ela chega na Cordilheira dos Andes, ela vai caminhando para baixo, sabe? Toda a região de baixo da Cordilheira dos Andes, antes de chegar na Cordilheira dos Andes, né? Precisa entender isso, né? Grudadinho. Então, essas nuvens, elas vão descendo da região amazônica para o centro-oeste do país, até o sudeste, até onde está o estado de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, vai até o Rio Grande do Sul, vai até lá embaixo. E vai descendo e vai chovendo. Então, a existência da floresta amazônica irriga todo o centro, toda a região central do continente americano. O Pantanal só existe por causa da floresta amazônica. O Pampa só existe por causa da floresta amazônica. Aí os caras vão lá e os caras destroem por ano mais de 1.000 hectares. Por anos. Aí começa a chover menos. Até no Amazonas tem seca. Até o rio Amazonas teve seca. Aquele rio que parece um mar, que você não vê a margem de um lado para o outro, seca. E aí o que você tem agora é um efeito tão legal, né? Porque a umidade que vem do sul, do Polo Sul, né? Tem um negócio chamado frente fria, né? São massas de ar polares que são formadas lá na região da Antártida, que todo ano, sempre, elas vão vindo, vão subindo, vão subindo. Como o ar de cima ele é mais quente, o choque de temperatura faz com que caia chuva. Só que essa massa de ar quente, ela vai subindo e vai chovendo, vai subindo, vai chovendo. Vai, pega lá a Argentina, pega o Uruguai, aí pega o Rio Grande do Sul, né, Santa Catarina, Paraná, São Paulo. Chegando em São Paulo, ele já vai diminuindo, né? Chega até lá Minas Gerais um pouquinho, e lá para cima daí ele já se desfaz. Mesmo a partir do estado de São Paulo, ele já vai com menos força. Só que isso vai chovendo, isso é água, isso irriga. A água é vida. Aí o que acontece? Você tem todo esse desarranjo, a água não desce mais naquela mesma quantidade de lá do Amazonas para cá, aí o que acontece? Fica instalado ali no meio do Brasil, até a região do estado de São Paulo, uma massa de ar quente, quente para um cacete que não sai de lá, porque não tem nenhuma umidade vindo de cima também para compensar. Aí a frente fria de lá de baixo não consegue subir e fica instalada lá no sul, sem conseguir subir, porque a massa de ar quente em cima está muito quente e não sai de lá. E não tem nada que diminua aquela força. Aí tem El Ninho, tem Laninha, tem o cacete A4, que é para piorar ainda mais a situação. Aí acontece o quê? O que aconteceu? Agora, você imagina toda essa situação que foi desmatado, ninguém vai reflorestar. Seria ótimo reflorestar, mas alguém vai? Eu acho que ninguém vai, né? Então qual é a probabilidade disso voltar a ser o que era? Ninguém vai reflorestar. Que merda, né? Que merda. Por quê? Porque se reflorestar, olha o sacrifício que foi feito. Tudo para aumentar o lucro do agronegócio. Que o agronegócio, engraçado, nunca parou para pensar que se ele fizesse isso, a região ali que virou pasto vai virar deserto. E no deserto não tem mato para gado comer, né? Ele não pensou nisso. Sabe por que não pensou nisso? Não pensa na destruição que faz. Nunca pensa na destruição que faz. E não é porque é burro. É porque a ganância cega. E existe uma coisa chamada dissonância cognitiva. Porque se ele tem ali a possibilidade mínima de ter, de repente, ali o seu lucro, ele não vai querer abrir mão. Ou abrir mão porque pode correr um risco de dar tudo errado? Não, ele assume o risco. Então, gente, e aí, diante de tudo isso, que não é pouco,
O que coroa toda essa situação, coroa com chave de bosta, é a ideia já manjada, que não é de hoje, das pessoas venderem para a opinião pública a ideia de que extrema direita e extrema esquerda são iguais. Que direita e esquerda são iguais? É muito absurdo isso, porque você pode pesquisar, você pode ler, você pode ir para aulas, palestras, para debates, você pode frequentar grupos de discussão, de estudo, de direita e esquerda, de extrema direita e de extrema esquerda também. Pode ver o que eles falam. Seria ótimo, de repente, se vocês pudessem, porque na verdade ninguém vai achar, né? Pelo menos grupo de extrema esquerda não vai achar. Fácil não vai achar, porque é escondido, né? Porque na internet, como é que você vai achar? Na verdade você acha, né? Mas assim, anúncio mesmo, assim, facinho, é Brasil Paralelo. Extrema direita, tá fácil você fazer essas coisas, você achar, porque eles se jogam na sua frente. A própria internet te joga na sua frente, facinho. E aí, você vê as pessoas dizendo, vira e mexe, direita e esquerda é exatamente igual. A extrema direita e a extrema esquerda é a mesma coisa. Todos são radicais, todos são desumanos, todos só querem poder, todos só querem poder, todos só querem poder. Os outros, né? Aquela ideia de isenção, de neutralidade, que na verdade não existe, né? Porque eu quero que você recobre aí na tua memória, embora eu sei que não seja nenhum tipo de informação que tenha cunho científico, mas veja aí na sua memória, na sua lembrança, quantas pessoas de extrema direita e quantas pessoas de extrema esquerda você conhece. Quantas pessoas de extrema direita que admitem que são de extrema direita que você conhece? Se bobear, é capaz de você conhecer gente que se diz de extrema esquerda, mais do que você vê gente que se diz de extrema direita. Mas se você for olhar o discurso, vai ver que muita gente que se diz moderado ou até neutro é de extrema direita. Eu conheço um monte. Aí você vai ver o pessoal que é de extrema direita mesmo, declarado. Quantos dizem e pregam a morte de quem é de esquerda? Perseguição, destruição. Quantos pregam sabotamento, mentira? Pregam que a mentira deve ser dita. Além de mentir, quantos pregam que o outro deve morrer, deve desaparecer, deve deixar de existir? Quantos não pregam ameaças, atentados, tiro, bomba, estupro? Quantos não fazem isso? Nesses últimos anos, quantas pessoas de extrema direita você não viu agredindo as pessoas, xingando, ameaçando, batendo, matando? E agora me diz, faz aí, quantas pessoas de extrema esquerda você vê fazendo e falando exatamente a mesma coisa? Quantas pessoas? Quantos de extrema esquerda você vê fazendo discurso de ódio, incitando a violência, ameaçando de morte, de estupro, perseguindo, censurando? Seja sincero. Ah, mas o Xandão, cara, na boa, Xandão não é de esquerda. Vocês nem sabem quem é de extrema esquerda. Vocês querem ver pessoas que são de extrema esquerda? Tem um monte de canal aqui no YouTube. E vai ver se essas pessoas elas pregam morte, destruição, tortura. Se ao ver de repente mulheres que são de direita falando ou fazendo coisas, eles pregam estupro, o caramba quatro. Veja isso. E aí, o que começou a me cutucar foi ver as pessoas fazendo postagens do tipo assim: não importa, tanto de direita quanto de esquerda. Na próxima eleição, só vote um candidato que reconhece que é a ameaça climática. Só vote em candidato que tenha na sua pauta combater as mudanças climáticas. Gente, vamos parar de hipocrisia, cara. Todo mundo sabe muito bem que mudança climática, combater mudança climática, meio ambiente, preservação da natureza, nunca foi pauta da direita.
seja ela qual for, moderada ou extrema. Nunca foi. Da mesma forma como respeito a minorias, a diversidade, combate ao racismo, ao machismo, à homofobia, políticas afirmativas, políticas de bem-estar social, nunca foi pauta da direita. Não importa qual direita, nunca foi. Pauta de direita sempre foi permitir que os ricos se tornem mais ricos, facilitar o lucro das empresas, principalmente das grandes empresas. Só isso. O resto é gordura. Por quê? Quando um político de direita ou de extrema direita ele fala de religiosidade, de moral, de costumes, de tradição, de segurança, de família, por trás de tudo isso sempre tem medidas que visam fazer com que as empresas e os ricos ganhem mais dinheiro, que aqueles que têm o poder continuem no poder e até mesmo ampliem o seu poder. O resto é tudo gordura, é tudo disfarce. Combate ao crime organizado, combate ao narcotráfico, combate à pedofilia, combate a qualquer tipo de coisa. O combate é sempre para pobre, para preto, para periférico, para trabalhador, para mendigo, para gente passando fome, para gente sem ter onde morar. Você já viu alguma vez uma viatura da polícia entrar no bairro rico e sair atirando para tudo quanto é lado, entrando, invadindo a casa das pessoas, ameaçando, matando, batendo? Você nunca viu. Não existe essa notícia. Você já viu alguma notícia de um julgamento, um juiz condenar uma pessoa branca e dizer que é em razão da sua cor ela está sendo condenada? É porque não existe. Então, a sociedade que a gente vive já naturalmente, aquilo que seria o neutro, o ponto zero aqui, ela já cai, já pende para um lado fortemente. E ao lado de quem é rico, de quem tem poder, do empresário, do milionário. Então, já não dá para ter essa equivalência de ambos os lados por aí, porque o meio já não é no meio. Então, eu gostaria apenas de deixar registrado e bem claro para todo mundo que a gente precisa parar de ficar replicando esse tipo de comentário, esse tipo de argumentação. Precisamos parar de legitimar essa lógica. E quando ela estiver sendo usada, empregada, a gente precisa logo de cara, logo do começo, já barrar esse tipo de discurso. Porque esse discurso ele já começa para desmontar qualquer tentativa que se tem de você justificar defesa de gente pobre, de gente que não tem privilégio, de trabalhador, de gente de origem humilde, de gente sem acesso à cultura, à educação, porque de acordo com a neutralidade da maior parte das pessoas que dizem que os dois lados são iguais, uma pessoa só é inculta, não tem conhecimento, não tem estudo e não tem sucesso por preguiça. Quantas pessoas que você conhece que mora em periferia, que não é obrigada a acordar de madrugada ainda, sem o sol nascer, para fazer a sua própria comida, aí vai ter que pegar um transporte público lotado, ficar um tempão até chegar no trabalho.
E aí você vê muita gente que é de profissão que remunera melhor, gente que tem uma formação boa, que a pessoa consegue chegar depois do horário. Muitos sistemas, muitas empresas. A empresa que contrata o peão é a fábrica, a loja. O batente começa às 8. Aí o profissional liberal, o cara ali que trabalha na prestação de serviço, o cara que é consultor, o cara entra às 10, às 11. Você não sabia disso? É assim, sim. Até nisso a coisa é desigual. Se bem que ultimamente está todo mundo entrando na roda. Hoje em dia, como a necessidade de lucro é tão grande, todo mundo é peão. Então o cara que antes entrava às 10, agora tem que entrar às 8. Que trabalhava 8 horas por dia, tem que trabalhar 10. Tem que fazer escala 6 por 1. Então, às vezes nem escala tu faz. Trabalha, trabalha. O trabalho intermitente, então, que agora é possível, né? Reforma trabalhista, né? Trabalho intermitente. Aí você faz esse trabalho intermitente segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Olha que intermitente bom. Por quê? Empresa A te contrata, empresa B te contrata, empresa C te contrata, segunda é numa, terça é noutra, quarta é noutra. Isso se você tiver sorte, né, de conseguir aí um monte de trabalho. E assim, não é por falta de necessidade, porque você precisa, porque está ganhando pouco. Se tudo der certo, a economia estiver muito bem, você vai arranjar 2, 3 empregos. Vai trabalhar que nem um louco para ganhar o mesmo salário que você ganharia antes da reforma trabalhista. Isso porque já teve inflação de lá para cá, e bastante inflação. Então, gente, assim, eu estou falando isso para desabafar e para colocar uma pulga gigantesca atrás da orelha de vocês. E vocês desculpem, muitas vezes eu falo coisas que são incômodas, mas que muita gente não fala. E eu não estou falando aqui para dizer para vocês façam isso, façam aquilo. Eu não estou dando soluções, mas eu estou tentando ver se você aí sendo cutucadinho, se você consegue usar, botar as catracas para pensar e ter vontade de mudar essa realidade, se organizar e, além de tudo, antes de mais nada, ter consciência. Pare de se enganar. E pare de achar que se você baixar a cabeça vai dar tudo certo, porque tem Deus no comando. Porque se você tem fé vai dar tudo certo. Essa também é uma forma de enganar você, fazendo com que você acredite que você não precisa fazer nada, que no final vai dar tudo certo, basta você ser bom. Você está com dúvida? Pergunta para as pessoas mais velhas, pergunta para as pessoas que viveram mais, mas pergunta o que aconteceu, não em termos de idealização da pessoa. A pessoa vai dizer mesmo, não, é assim mesmo, a gente tem que ser bom, a gente tem que segurar quieto, mas pergunta para eles, da vivência deles, quantas vezes eles fizeram tudo certo e o cara fez tudo errado e deu ruim pro cara e deu bom para ele. Quantas pessoas que fazem tudo certo, que ó, a pessoa tá ali, ó, numa boa, quem prosperou, quem enriqueceu, quem foi preso, quem foi perseguido, quem perdeu emprego, quem tem grana pra caramba, quem não tem, quem tá com a saúde em ordem, quem não tá, quem precisa tomar remédio, quem não precisa. É, eu sei que é difícil, né, com um conteúdo desse, pedir para vocês curtirem, mas eu gostaria que, se vocês acharem pelo menos que é relevante, que é importante, curtam esse vídeo, dê o seu joinha, sabe? Siga aqui o canal, né? Coloca aqui, faz aí o seu comentário. Se você achar que estou pisando muito forte, diz aí, interaja aqui, faz parte aqui da turma, da meia dúzia de pessoas legais que me vêm, né? Ajuda a aumentar. Se de repente vocês acham que isso tem alguma relevância, sabe? Engajem, faz com que o algoritmo possa indicar para mais pessoas, porque não está indicando. Também eu não ajudo muito, né? Eu procuro fazer uma vez por semana, e essa semana mesmo que aconteceu é que eu não fiz, né? Eu estou gravando no sábado, vai sair acho que na segunda, não sei. Então, gente, me ajuda aí um pouquinho e a gente se vê na próxima oportunidade que der, tá bom? Bye, bye.